Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa quinta-feira, com Aline Nascimento, direto do Parque São Jorge, trazendo informações sobre o Garro. E também tem notícia nova sobre a Adidas no Corinthians, negócio que pode acontecer a qualquer momento. Então se liga nas informações, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações aqui embaixo para você não perder nada do Corigano Informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. A pausa para o Mundial de Clubes tem deixado o torcedor corintiano preocupado. Afinal, será que o argentino Rodrigo Garro pode deixar o Corinthians? A verdad que, como falo, man. Hoy voy día a día trabajando siempre para que Corinthians esté mejor y no sé cómo será mi futuro, pero mi cabeza está 100% acá. Ele tem se tornado peça-chave da equipe. Além de marcar gols, também potencializa o ataque corintiano e dita o ritmo no meio de campo. A performance fez com que clubes estrangeiros despertassem interesse no camisa 8. Desde que chegou ao Corinthians, o Garro tem recebido propostas. No ano passado, para ir para o River Plate. No início desse ano, para o Zenit da Rússia, na casa dos 150 milhões de reais. Na época, a diretoria corintiana tentou convencê-lo de ficar. E o Garro estava muito próximo de conquistar o primeiro título com a camisa corintiana. Por isso, decidiu permanecer, mesmo com a proposta tentadora. Nessa janela de transferências, a história se repete. Sondagens estão acontecendo. E as propostas que ele vem recebendo serão levadas pelo agente do meia argentino até a diretoria corintiana. A depender do valor que for proposto, não é descartada a saída do camisa 8. O executivo de futebol Fabinho Soldado já sinalizou de que fará esforços para manter Garro no elenco. Mesmo com a afirmação da diretoria da tentativa de segurar Rodrigo Garro, a realidade é que a saúde financeira do clube, que deve cerca de 2,5 bilhões de reais, pode pesar muito nessa decisão. O Zenit deve tentar uma nova investida por Garro, já que na mesma época também havia tentado contratar o meia Gerson, que recusou, mas agora cogita ir para o Zenit com a nova proposta que foi apresentada. No Corinthians, desde janeiro de 2024, Garro tem 14 gols e 16 assistências. É um dos principais jogadores do elenco que tem pela frente, além do Campeonato Brasileiro, a decisão no mata-mata da Copa do Brasil contra o rival Palmeiras. Rapaziada, tá tudo parado, né? Os jogadores estão de férias, mas as notícias elas continuam. E aí eu trago a informação do dia, através do repórter Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, de que a fornecedora de material esportivo, a Adidas, está assim próximo de fechar com o Corinthians num contrato pelos próximos 10 anos. Algo que já se aventava, né? Mas como o Augusto Melo acabou se afastando temporariamente, a gente não sabia de que maneira a presidência interina do Corinthians, ali através do Osmar Stabile, daria prosseguimento nas negociações com a Adidas e também por conta da cláusula de renovação que tem a Nike, ou pelo menos a prerrogativa, né, de oferecer uma proposta, de cobrir uma outra proposta para seguir no clube. A Nike tem no Corinthians o único clube hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. A Nike tem diversos acordos mundo afora, né? Mas no Brasil ela acabou perdendo um pouco de espaço, né? Saiu de outros clubes, né? Flamengo, Inter e tal, ficou no Corinthians. E a Nike oferece ao Corinthians um contrato defasado, entende o Corinthians dessa maneira. Porque hoje são 30 milhões de reais anuais. Para vocês terem uma ideia, é claro que não dá para comparar com o Barcelona da Espanha, mas o contrato com o Barcelona é de 700 milhões anuais. Com o Corinthians, 30 milhões anuais. E aí a pergunta que eu faço ok, a gente tem que colocar em prateleiras diferentes, mas será que a distância é tão grande? De 30 milhões para 700 milhões? A gente sabe que o Corinthians tem uma massa de torcedores e uma massa muito engajada que vende camisas e tem outros problemas, né, que a gente já falou recentemente, né? O Corinthians tem uma dificuldade com a Nike, muitas vezes para liquidez, para o imediatismo de algum fornecimento, né, do material esportivo, das camisas que são produzidas. Muitas vezes o clube não consegue tão rapidamente assim, e aí essa defasagem, né, esse atraso muitas vezes acaba complicando. Vamos lá, tem outras informações aqui, até para eu atualizar para vocês. Nesse contrato de 10 anos com a Adidas, o Augusto Melo
tinha falado que era um contrato que chegava perto do bilhão. Chega com metas, tá? Porque a proposta, segundo o Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, é de 60 milhões anuais, ou seja, melhora bem o contrato em relação à Nike. E aí gatilhos. Nesses 10 anos, a gente está falando aí de 600 milhões de reais fixos, né? 60 milhões anuais, 600 fixos, mas com gatilhos anuais que podem sim chegar com uma receita de 1 bi nesses 10 anos de contrato, tá? Também tem a questão de você ter fornecimento imediato, né? Tudo isso foi negociado, está sendo negociado com a Adidas. A Nike está no Corinthians desde 2003, são 22 anos. Seria uma parceria aí longeva e de muitos títulos, muitas conquistas, muitas histórias, né? E também, obviamente, fracassos, né? O futebol tem disso, mas os maiores títulos desse clube acabaram, né, acontecendo com a Nike, né, fornecendo a sua camisa e o material esportivo. Talvez a gente esteja diante de uma nova era, ainda não está sacramentado, mas está muito perto, muito encaminhado aí o Corinthians para não rescindir, né? Porque o contrato é até esse ano e a Nike tem uma cláusula de renovação, mas tem que firmar uma proposta que cubra, né? No caso do dobro, como a Adidas está oferecendo, acho muito difícil. O Corinthians deve realmente firmar com a Adidas pelos próximos 10 anos. Vamos ficar de olho nessa situação. Tá. Em relação ao Rodrigo Garro, não existe proposta do Flamengo até o momento. Não tenho essa informação dessa reunião do Flamengo com os representantes do Garro, tá, gente? Não chegou proposta para o Corinthians, não chegou proposta para o Garro, mas em uma reunião no Corinthians, né, falaram para o Garro que o Flamengo poderia vir para cima dele, principalmente se o Gerson, né, venha deixar a Gávea, lá o Clube Carioca. E ele respondeu que o foco dele era o Corinthians. Né? Quem estava ali presente me contou que ele não se empolgou, né? Porque tem jogador que fica alvoroçado, né? E foi dessa história até de Flamengo e outras propostas. Ele tem proposta o Garro, mas não é do Flamengo, tá? É de fora. Não sei qual clube. Mas do Flamengo ele não tem. Mas foi dessa conversa toda que saiu aquela informação que eu passei para vocês ontem. Que o Garro falou que quer ficar, mas que o Corinthians precisa se reforçar para as coisas melhorarem. Tá? E eu conversei com pessoas hoje, de novo, importantes do Corinthians, né, que falaram pra mim, Samir, eu vi tua informação, cara, e o Garro tá certo, entendeu? Deve ser difícil pro Garro, cara, o cara joga bola, aí de repente ele toca lá pro cantor de churrascaria, ele toca pro Ombrinhos Mágicos, cara, é difícil, velho, entendeu? A bola não volta redonda, tá? A bola não volta redonda, vai redonda, volta quadrada. Então a situação assim é complicada. Agora, o Garro, internamente, duas coisas existem. As pessoas acham que a gente muda de informação. Tem uma dificuldade, né, de se interpretar um texto. Assim, eu sempre fico na dúvida se é maldade ou se é burrice. Tá? São as duas coisas. Tem gente que é maldosa, tem gente que é burra mesmo, não consegue entender. Por exemplo, o Garro, ele tá satisfeito com o salário dele? Não tá. Ele tá satisfeito com o fato de ter perdido a camisa 10? Não ficou. Mas isso não quer dizer que ele pediu para sair. Ele não pediu para sair. Entendeu? Ele não pediu para ir embora. Ele acha que tem que ter um contrato melhor. Então, assim, o Garro, ele tem personalidade, velho. Ele falou na cara de todo mundo numa entrevista de Zona Mista que não gostou que perdeu a camisa 10. Ele falou na cara dos dirigentes, não fica falando por trás. Ele falou na cara dos dirigentes que gostaria de ganhar mais e que gostaria de ver o Corinthians se reforçar melhor. Ele usou até o termo atletas de qualidade. Não sou eu que vou criticar o Garro. Entendeu? Não sou eu que vou criticar o Garro. Ele tá certo, pô. Ele tá certo. Como é que eu vou criticar o Garro de algo que eu concordo com ele e falo publicamente aqui no canal? Eu acho realmente que o Corinthians precisa, né, se reforçar. Entendeu? Isso é fato. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Então o Garro é o 10, Garro la 8. O cara ficou 3 meses afastado do campo. Ficou, né? Enfim. Normal também, né? Sei lá se é normal, né? Nessa dos 3 meses. Então, gente, o que existe
o que existe de Garro no Flamengo hoje é isso. Não tem proposta, não chegou nada para ele oficial, chegou um boato para ele. O que você vai fazer com um boato? Nada. O cara tem uma multa de 300 milhões de reais, que dá 47 milhões de euros, para qualquer clube do Brasil. Eu duvido muito que o Flamengo pague, que o Flamengo desembolse 47 milhões de euros para um jogador de 27 anos com uma lesão crônica. Porque se eu sei, você sabe, o Flamengo também deve saber que o Garro tem uma lesão crônica. Então o Flamengo não vai pagar, né? O Flamengo não vai pagar o 47 milhões de reais, 100 milhões de 47 milhões de euros, 100 milhões, 300 milhões de reais num jogador que tem uma lesão crônica de 27 anos, tá? Então eu não acredito em Garro no Flamengo. Não acredito. Para mim ele permanece no Corinthians ou vai para o exterior, tá? É minha opinião, né, baseado em tudo que eu ouço por aí. Ou ele fica no Corinthians ou ele vai jogar no exterior. E aí o Corinthians ganha uma grana também. Ó, chegar um valor, eu vou apurar para vocês por quanto que o Corinthians liberaria o Garro. Porque pela multa não vende. Ó, tenta lembrar alguém que foi vendido pela multa no Corinthians. Essa é uma boa, hein? Essa foi a pergunta de milhões hoje. Valendo 1 bilhão de reais, o Augustinho diria. Quem é o jogador? Quem o Corinthians vendeu pela multa? Entendeu? Não vende. Aliás, eu cobri o Santos, nem o Neymar foi vendido pela multa. Difícil ser vendido pela multa. Entendeu? Difícil. Né? Ainda mais se for multa alta. O Biro não foi vendido pela multa. O Wagner. Entendeu? O Carlos Miguel foi, verdade. Foi. Mas também, né? Foi por causa de uma manobra do Duílio, né? De uma genialidade, né? Do Duílio Monteiro Alves, o vice-campeão. O Duílio é o vice agora, né? Que o Augusto passou, é o pior presidente da história do Corinthians, e o Duílio é o vice agora. Né? E não se assuste, tá? Você que é corintiano, nunca se assuste. Vocês vão falar aqui, vocês vão achar que é um absurdo que eu vou falar. Mas nunca se assuste se um dia o Duílio e o Augusto concorrerem juntos no Corinthians. Os dois piores da história se candidatarem, um para presidente e outro para vice. Não se assuste, hein? O Talisca confirmou numa entrevista ao Hernan que o Corinthians o procurou na última janela, tá? Aliás, o Corinthians deveria procurar de novo o Talisca agora, né? Nessa janela, porque ele quer voltar ao futebol brasileiro. Naquela época ele nem estava muito afim de voltar. E agora ele quer voltar, ele entende que já são 10, 11 anos lá fora e que o momento de voltar é agora. Aliás, é cantor também, pode fazer uma parceria comigo nas rimas. Acho que eu ia falar o Memphis, né? Não, parceria comigo, tô brincando. Pode fazer uma parceria com o Memphis, até o Hernan questionou isso. E ele falou, o importante é primeiro dar certo em campo, né? Não adianta dar certo nas rimas e não dar certo em campo. Entendeu? Então, assim, cara, seria um excelente reforço. Sabe? O Corinthians realmente teria que ir atrás do Talisca para tentar. O Bahia já tá fazendo a sua parte. É claro que nós estamos falando de um clube endividado, mas que tem uma receita, tá? Uma receita, enfim, boa, né? Grande, né? A receita do Corinthians é 1 bilhão por ano, né? Então o Corinthians poderia tentar o Talisca de novo, ainda mais agora que ele revelou que o Corinthians tentou no final do ano, né? Por que não revolução? Tá? Por que não revolução, né? Então o Talisca revelou ao Hernan, né, essa busca do Corinthians aí pelo seu futebol. Cara, eu, né, acho que esse seria um grande reforço, né? Mas como eu já disse para vocês, ele até figura na lista de reforços do Corinthians atualmente, que a lista é grande, né? É claro que tem os que tal, que depende disso, que depende daquilo, eles fazem uma triagem. E no caso aí do seu Talisca, depende de patrocinador, depende do Memphis sair, do Coronado sair, cara, aí dependeria disso. Então não sei se também, né? Enfim, apesar de tudo, eu não gostaria que o Memphis deixasse o Corinthians, né? Apesar dos 6 milhões por mês, eu gostaria que o Corinthians continuasse com o Memphis, se identificou, tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, é um jogador caríssimo, né? É um jogador caríssimo que você poderia contratar vários jogadores, né? Com a grana do Memphis. Imagina, então, com a grana do Coronado, com a grana do Yuri, com a grana do... Cara, como é que a gente chegou tão fácil no salário de 2 milhões, né? Não era assim o Corinthians antes. Antigamente 1,2 milhão era o teto do Corinthians, assim.
Como que a gente estourou esse teto? Eu acho que foi com o Yuri Alberto na época do Duílio. A gente estourou o teto. Os 2.200.000 que o Yuri ganha não foi contrato do Augusto. Aqui o certo é certo, amigo. Eu acho que foi loucura do Duílio. Porque assim, com todo o respeito que eu tenho pelo Yuri Alberto, bom menino, faz gol, ele não vale 2.200.000 por mês. Tá? Eu acho que 1.200.000 para ele estaria ótimo. Entendeu? Para mim tinha que ser assim, ó, o Memphis tinha que ganhar 2, o Yuri 1,5, 1.200.000, o Garro 1 milhão, 1.200.000, sabe? É isso. E o restante, meu amigo, 500, 400, 300, tá? Podia dar aí uns... O Carride, por exemplo, pela idade dele, 600 pau pro Carride já tava bom demais. Tá? Já tava bom demais. Então, assim, umas coisas assim que no Corinthians não dá pra entender, né? Não dá pra entender. É muito caneludo ganhando muita grana, né? No Coringão, né, velho? Muito caneludo ganhando muita grana. Então é isso aí, Fê, informações mandou o Rodrigo Garro, complementando com o Samir aí. Cara, eu acho que não tem a menor possibilidade, a menor chance do Garro ir pro Flamengo, cara. Não tem como, cara. O Corinthians não iria fazer essa burrada aí. Ah, deve os antes aqui no comentário. Ah, mas tá sem dinheiro. Dane-se, mesmo sem dinheiro, a gente pode estar sem nenhum centavo no caixa. Pra Flamengo, a gente não vai liberar um jogador nem ferrando, um jogador que é importante pro time. A gente vende a preço de banana pra fora, mas pro Flamengo nunca, mano. Pros Molamba aí nunca, os Urubu. Então aí, que formação do Samir Carvalho, mano, não tem essa. O cara, o Gal ano passado, ele recebia, se não me engano, 350 mil mensais. Daí, mais que dobrou o salário dele, foi ali pra 800 mil. E claro, o Garro vê jogador como o Coronado ganhando 2 milhões, que não faz nada em campo, quase nem joga, né? E ele ganhando 800, é fogo, mano. Mas o Coronado saindo no final do ano, talvez o Corinthians até dê uma renovação, um aumento pra ele de novo ali. Não sei se 2 milhões é mais próximo disso. Então, o Garro é um jogador muito importante. E, mano, se sair, vai ser pra fora do Brasil. E com relação a Adidas, mano, se a Adidas mano, é próximo de 1 bilhão, né, com meta, segundo o Samir, ou segundo o Chico Garcia. Então, chegando, mano, esse preço aí, 1 bilhão, assinaria fácil. E as camisas da Adidas são bonitas. Claro que ela não costuma fugir muito do que ela é sempre algo mais conservador. A Nike já faz camisas diferentes, né, ano após ano, mas o Atlético Mineiro é da Adidas, e esse ano, o Atlético, ano passado, se não me engano, esse ano, eles tiveram também uma All Black, eu acho que é esse ano, eles tiveram uma All Black lá, mas, cara, não fez tanto sucesso não quanto a do Corinthians com a Nike. Mas imagina a Adidas, ano que vem, 2026, ela pega e relança uma All Black dela no Corinthians, ia ser da hora pra caramba, cara. Então é isso aí, fiel. Comenta aqui o que você achou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa as notificações aqui embaixo. Você ativando, sempre que a gente posta um vídeo, você recebe em primeira mão. Claro que agora tá mais parado de notícias, principalmente da ESPN, onde é o nosso foco, onde a gente pega os conteúdos pra vocês. Mas aí acho que dia 28, de 29, quando o time já voltar de férias, creio eu que vai ter um pouco mais de vídeo ao longo do dia aí pra fiel torcida. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.